Bom dia a todos. Bom, eu sou o Califa Al-Hassan e venho trazer minhas ideias acerca da sexualidade animal. Hoje eu estava meditando no meu processo, me aproximando do arquétipo de Al-Hassan, do Califa Al-Hassan. Etnograficamente, estou estudando Al-Hassan etnograficamente. Se ele existisse hoje, eu iria ser o secretário dele, ia ser o mordomo, ia ser para mim aprender como nosso tempo tem uma distância de 1000 anos de mim para Al-Hassan, então eu preciso estudá-lo. Eu estou estudando Al-Hassan, um estudante analítico, científico da academia. Sou mestre pela academia e meu doutorado está aqui à espera de uma avaliação. Está aqui. Sistema educacional humanista, holístico e dialético. Tá. Se é holístico, cara, é sistêmico e é quântico, tá? Meu doutorado está aqui. Então, estou estudando Al-Hassan de forma analítica. E com viés, presta atenção, porra, da etnografia, ou seja, eu não só estou estudando. Eu quero me transformar em Al-Hassan. Eu vou ser, vamos dizer assim, o ator que vai representar a sua personalidade, a sua ideia. Eu vou incorporar no sentido teatral, tá? Por favor, me respeite, tá? Se você vem dizer que eu sou, como eu já ouvi, que eu sou um místico, esotérico, alquimista, que vivo no mundo da lua, no mundo das fantasias, eu vou te mostrar, seu filho da puta, pra você me respeitar, tá? Começa a me respeitar, tá? Eu tô falando, eu sou místico, esotérico, mas sou um cientista, tá? Meu pé direito é na ciência, eu não tiro o pé direito da ciência, tá? Meu pé da ciência eu não tiro, como também não tiro o pé do misticismo. Então você, seu pós-doutor de merda que fez esse comentário pra mim, você engula essas suas palavras, tá? E no dia que eu te encontrar, nós vamos resolver esse negócio em outros níveis, tá? Em outros níveis. Eu falei, porra, assim. Cara, se não fosse o Shiva que tivesse me apresentado você, eu ia falar, porra, não quero nem saber de Shiva, eu quero saber de Al-Hassan, Califa Al-Hassan. Vamos lá, vamos mexer nesse arquétipo. Hoje ele quer falar sobre um tema. Al-Hassan dava pequenas palestras de manhã, palestras não, conversas com seus aprendizes. Ele não tinha aluno, ele não tinha discípulo. Al-Hassan não era mestre. Al-Hassan era a referência, diferente. Ser mestre e ser a referência. Tá? Ele era a referência. Aí ele estava lá com seus discípulos, tomando café, brincando, se alongando, se exercitando. E um aprendiz virou para ele, mestre, se o senhor falou da masculinidade, o senhor podia falar da feminilidade também. Fale da feminilidade. O que o senhor tem a falar da feminilidade?
falou assim, muito, muito, seu questionamento. Vamos analisar, vamos fazer então, já que você puxou o tema, vamos ver a questão de forma ampla, tanto do ponto de vista místico e esotérico até o científico. Vamos ver o científico, como que nós vemos a feminilidade. Bom, como tudo é dual, é espelhado. Se masculinidade é uma hierarquia, tá? E o califa está no topo e a mulher trans está na base, a mulher trans está na base, tá? E aí nós temos uma escala até o califa. Do outro lado, nós temos a feminilidade, também é uma hierarquia. Tá? Nós temos uma fêmea na base e temos uma fêmea no topo, e uma hierarquia da base até o topo. Tá? Bom, os seres humanos são... Veja, nós temos aqui que entrar na mente do programador, que programou esse jogo, que programou isso aqui. Isso aqui tudo veio da mente de um programador. Vamos entrar na mente desse programador. Veja, esse programador é altamente potente. Ele criou esse cenário, criou esses seres, os seres visíveis e invisíveis. Então, esse programador está acima de Deus e do diabo. Tá? Ele criou o Deus e criou o diabo. Ele é um super Deus. Então, vamos entrar na mente dele, etnograficamente. Bom, para ele programar esse jogo, ele só tinha 0 e 1. 0 e 1. As únicas ferramentas dele que ele tinha era 0 e 1. Como que ele fez? Bom, teve um rapaz que me corrigiu que quando eu falei que representar a masculinidade em 8 bytes, ele falou que eu estou me referindo a bits, não bytes, tá? Obrigado pela correção. Vamos então, do jeito que a gente pensou. Tá? Então, como seria a mulher trans e o califa Al-Hazen, que é o topo? Veja, se eu tenho 8 bits e eu tenho 0 e 1, eu posso combinar 0 e 1 de N maneiras. Quantos não combinação, arranjo, porque na combinação a ordem não importa. Tá? Então, na combinação, por exemplo, vamos colocar aqui uma combinação que não importa, a ordem não importa. Já no arranjo, a ordem importa. Então, é um problema de arranjo. Bom, a feminilidade é uma hierarquia. A fêmea do topo é a que tem menos testosterona e mais estrogênio. Tá? A fêmea da base é o contrário. Tá? Então ela tem o máximo de estrogênio permitido num corpo feminino. Ela tem o máximo de testosterona permitido. Tá? Então, se a gente for analisar a fêmea da base para a fêmea do topo, a gente poderia dizer que o que diferencia é justamente o nível de estrogênio. Que ela tem. Por quê? Quanto mais estrogênio ela produz, mais ela inibe a produção de testosterona. Mais ela expulsa a testosterona. Para quê? A testosterona sai para dar lugar ao estrogênio. Isso quer dizer o quê? Que masculinidade e sexualidade podem ser desenvolvidas. Tá? Veja, um homem, por exemplo,
um homem bissexual, tá? Um homem bissexual, ele está abaixo do califa. O califa é heterossexual, não monogâmico. Então ele está abaixo. O balanceamento dele está abaixo de quem está no topo. Mas vamos dizer que ele resolva mudar. Bom, ele resolve mudar. Vamos dizer, a produção de estrogênio, como eu já te falei, é no sistema límbico. Está ligado ao sistema límbico dele. Então o sistema límbico, então está na derme. Então uma derme sensível, uma epiderme sensível, produz muito estrogênio. Produz muito estrogênio. Se um bissexual resolver, por exemplo, começar a malhar, se ele começar a aumentar o nível de testosterona, ele vai diminuir o nível de estrogênio, porra. Vai diminuir. Tá? Vai diminuir. Ele pode ir nesse processo, tá? O impulso dele de interesse pelo mesmo sexo é o nível de estrogênio que ele tem dentro dele, que puxa testosterona, que atrai, que busca testosterona, cara. Se ele expulsa esse estrogênio que está dentro dele, que é produzido no sistema límbico, tá? Os testículos dele vão produzir. E se ele receber estímulos, tá? A mesma coisa. As fêmeas, o feminino é do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Então vamos lá. A beleza é um atributo da testosterona. Se eu estivesse lá nessa conversa, eu já ia levantar a mão. Califa, eu quero falar. Ele ia dizer pra mim assim: você é abusado, hein, rapaz? Olha como fala comigo, rapaz. Eu falei: ó, me respeita, tá? Eu já ia dizer assim: me respeita, tá? Você tá no topo, mas eu tô treinando pra te superar, viu? Já saiba disso. Cara, você é abusado, moleque. Presta atenção, rapaz. Vê como é que fala comigo. Então vamos lá. Feminilidade, então, é uma hierarquia. A beleza é um atributo da testosterona. Da testosterona. Veja na natureza. Quem são... Pega um espécime masculino, pega uma espécie e pega um membro do gênero masculino e do feminino. Vamos citar aqui alguns. Tá? Pavão, pássaro do paraíso. Tá? As nossas queridas galinhas, as nossas queridas galinhas. Pegamos 3 aí para a gente pegar de referência. Então, pavão, pássaro do paraíso e as galinhas. A beleza está onde? Está nos masculinos. Está nos masculinos, a beleza está nos masculinos. Pega o pavão, tem coisa mais... Pega o macho do pavão. Todas aquelas coloridas é um atributo masculino para atrair a fêmea. Então, as belas estão usando desse artifício que é próprio da testosterona, tá? Para atrair parceiros. Então, mulheres belas são mulheres em bits. As belas estão na base. Por quê? Ela tem pouca testosterona, mas a testosterona dela está no 8. Para a gente tentar imaginar, vamos colocar... Está no primeiro dígito. O 1 dela está no primeiro dígito. E aí tem 7 zeros. Isso dá 10 milhões. 10 milhões é o algoritmo das belas, das mulheres, da mulher mais linda do mundo. O algoritmo dela
é 10 milhões. E ela está na base. Porque se ela é muito bonita, tá? Então a testosterona dela está no ponto de maior valor, que é o primeiro dígito, que é o que determina ser 10 milhões, o algoritmo dela. O algoritmo da superfêmea, da fêmea ninfa. A fêmea com a maior concentração de estrogênio e a menor concentração de testosterona é a fêmea 00.00.001. Ou seja, o algoritmo dela é 1. Que fêmea é essa, cara? Que fêmea é essa que tem 7 zeros, aí tem 1? O 1, a testosterona, que é 1, 0 é o estrogênio. Dela está na última casa. O que representa que ela não pode ser tudo 0, então ela tem um mínimo de testosterona e no lugar, e o pouco de testosterona que ela tem, está no lugar mais de menor valor posicional, que é a última casa. Então as bonitas estão na base. Estão na base, cara. Nós corremos atrás de ilusões. Os homens todos correndo atrás de bunda, de bundão, de peitão, de... Tá errado, bicho. Tu tá errado. Tu tá errado. Tu tá errado, tá? Tu tá atrás do truque. Do truque. Do truque. Tá? O que vai te satisfazer é estrogênio. E ela tem baixíssimo nível de estrogênio e alto nível de testosterona, cara. É frustração pura. É frustração pura. Tá? Isso foi provado matematicamente. Puta merda, cara. Eu não pesquisei o nome do matemático, mas a biografia dele está retratada no filme Uma Mente Brilhante. E ele era autista e Asperger. No filme Uma Mente Brilhante é retratado, tá? Essa questão. 4 homens entram num bar. 5 homens entram num bar e tem 5 mulheres. Tá? Entre eles estava um matemático, que eu esqueci o nome. Ao chegar na porta do bar, eles já viram as 5 mulheres e começaram a conversar. E ele falou, opa, deu uma para cada um, né? Aí o matemático falou, não, nós não vamos ficar com nenhuma, cara. Nós não vamos ficar com nenhuma dessas mulheres. Ele falou, por quê? Porque nós homens vamos seguir os instintos naturais. Ele falou, como assim, cara? Nós não vamos ficar com nenhuma dessas mulheres? Você está dizendo? Eu estou dizendo que se nós seguirmos nossos instintos naturais, nós não vamos ficar com nenhuma daquelas mulheres. Como, cara? Vou te provar, é matemática, cara. Eu sou da lógica, tá? Minha mente é... Tá, então, como assim? Qual é o instinto natural? Bom, instinto natural, você veja lá. Tem 3 mulheres, então 2 são muito bonitas, então 2 são 10 mil, eu tenho 2 mulheres, tá? Da casa dos 10 milhões, de algoritmos 10 milhões, ou seja, muito bonitas, tá? E nós temos, muito bonitas quer dizer pouco estrogênio, porque se ela é muito bonita, a testosterona dela, como a testosterona do pavão faz o pavão ficar bonito, faz o pássaro do paraíso ficar bonito e faz o galo ficar bonito. Para chamar a atenção. Então, as bonitas têm pouco estrogênio e muita testosterona. Ou tem a pouca testosterona que ela tem, está no lugar de maior potência. Mulheres muito bonitas são mulheres masculinizadas. Sinto muito. Aí eles perguntam, então qual seria a estratégia inteligente? Ele falou, a estratégia inteligente é o seguinte, nós 5 vamos focar nas 3 feias. Nós 5 vamos focar nas 3 feias, que são as fêmeas 00.00.001. As fêmeas feias. O que vai acontecer? A testosterona é vaidosa. Tá?
faz o cara... O pavão é vaidoso, pô. O pássaro do paraíso é super vaidoso, é narcisista, tá? É narcisista. Mulheres bonitas são narcisistas, tá? Elas não vão suportar a falta de atenção que é toda delas. Elas não vão suportar. E assim, aí ele falou, aí combinaram e bateram a estratégia. Ele falou, por exemplo, eu sou o mais feinho de todos aqui, o mais tímido, matemático. O mais feinho e mais tímido. Então, aqui nós temos uma hierarquia, eu vejo que tem uma hierarquia. Eu talvez seja o último. Lá também tem uma hierarquia. Se a gente focar na bonita, as bonitas vão esnobar, como sempre vem esnobando. As bonitas vêm esnobando os masculinos, vêm rejeitando o masculino há anos, tá? Enquanto as feias estão querendo esses masculinos, mas esses masculinos nem olham para ela, porque só tem olho para beleza padrão, para ilusão, só tem olho para ilusão. Aí então eles mudaram a estratégia. Os 5 focaram nas 3 feias. As 2 ficaram incomodadas. E elas ficaram com inveja daquela atenção, se voltaram para eles. Tá? E aí realmente se estabeleceu. O mais bonito ficou com a mais bonita, o menos com a menos bonita e tal, e o mais feinho ficou com a mais feinha. Pronto, equilibrou. Se eles tivessem seguido a tendência natural, o que teria acontecido? As bonitas tinham rejeitado eles, tá? E aí, quando eles dispersaram as bonitas que fossem voltar para as feinhas iam ficar magoadas, também ia rejeitar eles. Todos ficaram sem. Então, eu estou seguindo a estratégia o pensamento desse matemático, que quando eu vou dar os créditos lá, da mente brilhante, que também era... Ele tinha... O autismo dele era muito doido, tá? Mais doido que o meu, né? Porque o dele era esquizofrenia, tá? O meu é Asperger e Savant. Então, quem é essa fêmea? Bom, então vamos entender. O estrogênio é produzido na derme. O estrogênio, enquanto testosterona é força. Tá? O título desse vídeo, ele tinha me dado outro título, né? O macho alfa, o supermacho, o macho sigma, o macho, o topo do masculino. Não procure nos belos. Não procure nos belos. Ele parece um macaco. Pensa num gorila. Essa é a fisionomia do supermacho, do super-homem. Do topo da masculinidade, parece um gorila. E o topo do feminino, parece quem? Quem parece o feminino? Veja, muito estrogênio significa acalanto, significa aconchego, significa... Porque é o oposto da força, é o ápice da sensibilidade. Onde que está a sensibilidade? Na pele, na pele. Pele adiposa significa altos índices de estrogênios, ou seja, mulheres gordas, acima do peso, têm altos índices de estrogênios. O topo da mulher é BBW, Big Beautiful Woman. Essa é a tuba, é a mulher primal, cara. É a mulher primal. No programador, ele colocou 7,0, só um. Baixíssimo nível de testosterona, altos. Mulheres de seios fartos. Mulheres com excesso de peso, de pele sensível, extremamente sensível. Porque altos índices de estrogênio é sensibilidade, cara. Sensibilidade.
Me desculpem as belas. As belas que me perdoem, mas estrogênio é fundamental. E vocês não têm isso. Não tem isso. Correr atrás da beleza é correr atrás da ilusão. Correr atrás da ilusão. Então tá. Então, a mulher primal, isso está retratado na escultura Essência. Eu vou colocar na descrição aqui a inscrição. É uma escultura de uma mulher primal. Mas peguem lá as mulheres primais, pegue Lúcifer. Lúcifer, ali está o arquétipo do topo do feminino. As mulheres de seios fartos. As musas das pinturas renascentistas são o alto índice de estrogênio. É o topo do feminino. São as musas rechochudas das pinturas renascentistas, com seus seios fartos, com as suas dobras de pele, com as suas gorduras, com as suas fofuras, altos índices de estrogênio. Tá, tu tá duvidando de mim? Vou te falar como é que é a sexualidade de uma BBW. Tá? Algumas características, e veja se as belas têm essa característica. BBW. Mulheres grandes e gordas e bonitas. Mulheres bonitas, gordas, grandes, de seios avantajados, de abdômen avantajado, de coxas avantajadas, de quadril avantajado, claro, tudo preparado para a fertilidade, cara. Bom, primeiro ela é rejeitada, né? Porque ela não está na beleza padrão, ela é rejeitada. Se ela é rejeitada, ela sonha com esse masculino. Se ela sonha com esse masculino, isso faz com que aumente o seu nível de estrogênio. Seus ovários produzam bastante estrogênio. Tá? Só esse fato delas não terem a vontade. Tá? Bom, elas têm altos índices de estrogênio. Isso faz com que sua libido aumente mais do que das saradas e das belas, tá? Das de seios pequenos, me desculpem, tá? Seios pequenos significa baixo nível de estrogênio, tá? Você não está no topo, você está entre a base e o topo, se dividar abaixo do meio, tá? Mas tá tudo certo, cara. Vai ter um masculino na tua altura. Pode ter certeza. Tem um masculino na tua altura. Tá? Na tua altura. Sim, então elas têm uma libido altíssima. São as mulheres de maiores libidos. Vou colocar aqui algumas características. Como o estrogênio é sensibilidade à pele, então ela pode, quando encontra com um masculino que resolve amá-la, que resolve despertar o amor, o sexo e a paixão nelas, cara, elas têm orgasmo só de olhar pro seu parceiro. Ela tem orgasmo. Ela tem orgasmo se você der a mão com ela e fizer esse movimento, ficar fazendo esse movimento aqui, ó, com os dedos, tá? Esse movimento aqui com a mão dela, ela tem orgasmo. Ela tem orgasmo no abraço. Ela tem orgasmo na penetração, ela tem orgasmo no sexo oral, ela tem orgasmo no sexo anal, ela tem orgasmo fazendo o sexo oral no parceiro dela. Ela tem orgasmo. Ela tem múltiplos orgasmos. Ela não consegue contar quantos orgasmos ela tem numa relação. Não consegue. Ela entra em transe.
Isso que a BBW sente também, as feias e rejeitadas sentem. Mulheres feias, mulheres muito magras, esqueléticas, mulheres negras, mulheres desdentadas, mulheres flácidas, mulheres de baixo nível intelectual, todas altos níveis. Casadas, mulheres casadas muito tempo, que não têm uma vida sexual plena, altos níveis de estrogênio. Altos níveis de estrogênio. O que acontece com o masculino quando encontra uma fêmea com altos níveis de estrogênio? Os altos níveis de estrogênio dela vai fazer com que a sua testosterona aumente para que faça jus ao nível de estrogênio dela. Então veja bem, por que eu sou o califa? Eu tenho 4 esposas, que são 4 fêmeas, escolhidas não pelo padrão de beleza, mas pelo nível do potencial